Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Bom dia, queridos irmãos, que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Gratidão por mais um dia de trabalho, por dirigir essa doutrinária nesse dia maravilhoso. Hoje será o tema a saúde das relações familiares com o nosso companheiro lá no Pitã, Júlio Dias. Esta palestra será retransmitida na quinta-feira, às 20 horas. Então, vamos fazer uma pequena leitura para que possamos nos harmonizar, fazer a prece e dar início aos trabalhos. O livro é Pílulas de Confiança, pelo Espírito de Dias Cruz. Confiança e ação. O termômetro da confiança é a ação. Aquele que se entrega produz um movimento transformador ao seu redor. Não fica paralisado na espera inquietante que se sustenta na sua exigência.
Antes, reconhece a ação do Senhor, se dá através do próprio homem, movimentando-lhe as potencialidades e as conquistas íntimas para o cumprimento de seus deveres. Quando Deus age na vida do homem, nem sempre lhe transforma as circunstâncias provacionais e educativas necessárias, mas sempre lhe move na intimidade do pensamento e do sentimento, fortalecendo-lhe a alma quando encontra aberto as possibilidades de ampliação da consciência. Além disso, ao redor de cada criatura se movimenta um enorme contingente de servos da vida e do Pai, sempre prontos a atender às necessidades reais de cada ser, sem atraso ou demora, mas antecipadamente na hora certa e justa. Confiar é se entregar a ser parceiro, transformando a vida sobre a inspiração do Senhor. Assim, o ser se descobre fonte também capaz não só de autossuperação e autodomínio, mas de um ser digno de instrumento do amor por onde quer que viva e atue, representando o amor maior, divino e perfeito, por meio do seu amor humano, imperfeito, porém insuficiente. Queridos irmãos, então eu convido a fechar os nossos olhos e mentalizar Jesus, esse divino amigo de todas as horas, que nos sustenta nos momentos mais difíceis e nos encoraja para que sigamos em frente na seara do trabalho e do amor. Dr. Pitã, nosso amigo, que está sempre junto conosco, nos fortalecendo, que o nosso amigo e irmão Júlio possa, neste momento, receber toda a espiritualidade amiga para que tenha êxito o seu trabalho na manhã de hoje. Obrigado, Senhor, para mais um dia de trabalho. E assim, nós damos por iniciado o trabalho da manhã de hoje. Que assim seja. Então, hoje é o Júlio Dias, nosso companheiro. Saúde nas relações, familiares, um tema tão importante que nós estamos vivendo na época de pandemia, Bom dia, Júlio, a palavra está contigo. Bom dia, Andiara. Bom dia aos demais companheiros de jornada. Gostaríamos de dizer que o nosso trabalho, então, da manhã de hoje está relacionado com o livro Saúde das Relações Familiares, que é o tema, que é o título da lição de hoje, e escrita pelo companheiro Alírio de Cerqueira Filho. É uma obra muito importante, onde os companheiros que se interessarem no aprofundamento das condições de bons relacionamentos em família, de conviverem bem em família, enfim, busquem esta obra como tantas outras, pois a literatura espírita relacionada à família é muito vasta. Então, que possamos aproveitar estes momentos em que nos encontramos em busca de melhores energias, de melhores propostas, para que tenhamos paz e saúde. Inicialmente, gostaríamos de salientar uma chamativa muito importante do nosso codificador Allan Kardec, que nos diz que é muito mais pela educação do que pela instrução que a humanidade se transformará. Então, buscamos alguns itens dentro deste livro
como dissemos, muito importante. E começamos com uma pergunta importante: qual a função primordial da família? É a colaboração com Deus para aprendermos a nos amar como irmãos. Isso está citada também em O Livro dos Espíritos, questão 774. O colaborador é aquele que faz a sua parte no processo. Existem várias leis criadas por Deus. A lei maior é a lei do amor, que engloba todas as demais. Somos todos convidados a praticá-la, colaborando com Deus na harmonia do universo. Então, este relacionamento, estas propostas que temos de convívio familiar, todos somos, como nos disse o que acabamos de citar, colaboradores de Deus. Nós estamos em busca do aperfeiçoamento moral, estamos em busca do esclarecimento espiritual, para que sintamos a necessidade, dentro desse contexto chamado família, que nos dá esse afago, que nos dá esse impulso para que possamos crescermos juntos, mesmo diante de muitas diferenças, pois somos espíritos em busca desses esclarecimentos ligados à divindade. A família é o lugar por excelência onde seremos convidados a colaborar, praticando essa lei de forma mais intensa e desafiadora, que é a lei do amor. Somos convidados a aprender a exercitar o amor na convivência conjugal, maternal, paternal, filial, fraternal e tantas outras formas. Essa convivência, destacamos aqui, essa convivência somente será saudável se a levarmos com suavidade e leveza. Então nós também sabemos, de há muito tempo, de há muitas encarnações, de muitas vidas, que já tivemos outros relacionamentos de família, que tivemos companheiros que dividiram conosco espaços em outros corpos, né? Mas o espírito em si, os espíritos, todos estavam numa relação muito firme, muito forte, muito direta. Então é nesse contexto desse trabalho todo, que não sabemos de há quanto tempo, mas é notarmos, é enxergarmos um pouquinho mentalmente no nosso passado, que nos mostra a realidade das coisas, o porquê do bom relacionamento hoje, o porquê do afastamento de membros que estão em busca de um conhecimento melhor, de uma explicação, de uma orientação, e que muitas vezes, como sempre, logicamente, né, que fala sobre o convite, né, de colocarmos o amor em primeiro lugar, o próprio casal que inicia a sua vida conjugal num contexto que muitas vezes é confundido o próprio termo amor. Então dizer um ao outro que se amam, né, é muito fácil, é teórico, mas muitas vezes esse amor, ainda no contexto jovial, né, leva então os companheiros, o casal, a notarem, a enxergarem mais visivelmente o corpo físico. Mas é com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse convívio todo vai se tornando de uma forma mais direta ainda. Ou seja, as propostas que tínhamos quando antes do casamento, ou logo no início do casamento, eram tão bonitas, eram maravilhosas.
que nós não enxergávamos erro nenhum no nosso companheiro. Então vamos notando que a vida nos dá exatamente aquela condição de vermos a realidade das coisas, de enxergarmos com os olhos físicos, até mesmo os próprios olhos do espírito, aquilo que está diante de nós podermos relacionar um bom convívio, uma boa relação e sucessivamente, né, vindo os próprios filhos, essa condição do amor então filial, né? Se o casal não estiver bem preparado, se o casal não for realmente ou não estiver em busca de uma visão melhor da vida, vai se notando as dificuldades, os desafios vão aumentando, mas é diante então deste conhecimento básico do amor, deste conhecimento fundamental na vida de cada um de nós, tanto como individual, como coletivamente, muito mais ainda dentro da família, é que vamos sentindo então a necessidade de fazermos sempre o melhor possível. Então as coisas vão, como dissemos, acontecendo de uma forma às vezes muito direta, né? Muito galopante às vezes, dependendo da nossa visão, dependendo das nossas necessidades, e as coisas às vezes se invertem. Então esse relacionamento bonito, né, aparentemente, que tínhamos ainda quando casal jovem, casal iniciante de uma família, né, os filhos vêm para dividirem conosco também os espaços, para dividirem conosco também as próprias orientações. A gente está sempre aprendendo, está sempre em busca, ou precisamos sempre buscar o melhor possível, para que tenhamos condições de educarmos, de ensinarmos, então, os nossos filhos, os nossos companheiros espirituais que vêm conosco para nos ajustarmos. Mais adiante nos é dito o seguinte: todas essas relações deverão ser colaborativas, todos sendo convidados a colaborar com Deus na harmonia do universo, aprendendo a nos amar como irmãos. Então, mais uma vez, né, afirmando, fortalecendo o que já lemos na questão 774 do Livro dos Espíritos, né? Então, esse aprendizado, chamado também família, onde nós aprendemos dividir espaço, dividir o pão, dividir até mesmo um próprio olhar, para que as criaturas se sintam afagadas, se sintam dentro desse contexto de amor verdadeiro, né? De fazermos sempre o melhor possível. Mais adiante, nos é dito assim: em realidade, somos espíritos ainda imperfeitos, convidados a conviver uns com os outros, para que cada um, a seu turno, se aperfeiçoe e colabore com o outro no seu aperfeiçoamento, né? Então, muitas vezes, nós, entre aspas, somos obrigados a aceitarmos, né? Ou, logicamente, principalmente através do diálogo, mas não tem momentos que estamos dentro dessa proposta de aceitarmos, né, o convite do companheiro, do cônjuge, de um filho, que muitas vezes não estamos dispostos naquele momento, mas precisamos fazer um esforço para que tudo isso aconteça de uma forma melhor, mais saudável, né? Colaborarmos então um com o outro. É assim que nós vamos levando essa proposta de familiares, de amigos que somos. Dificuldades, problemas, quem não tem problemas? Todos temos. Muitas vezes confundimos os nossos problemas, as nossas dificuldades do próprio trabalho, da sociedade, né? Trazemos para dentro de casa, para não, e dificulta realmente, então,
essa proposta de relacionamento. Ou vice-versa, levamos os nossos problemas familiares para dentro do nosso trabalho, então nós não sabemos ainda dividir, separar tudo aquilo que está diante das nossas propostas de crescimento. Portanto, a base da família é o casal, é como dissemos. A base da família é o casal, em que cada indivíduo colabora um com o outro para poderem juntos buscar esse aperfeiçoamento, esse melhoramento mútuo e na formação dos irmãos em humanidade, filhos de Deus. A vida familiar é o instrumento por excelência para que essa evolução aconteça. Interessante, né? A vida familiar é um instrumento por excelência para que essa evolução aconteça. Então, todos nós, como sabemos, né, espíritos que somos em evolução, precisamos ainda do corpo físico, né, neste nosso mundo, principalmente nesse relacionamento, como dissemos, né, de virmos em tal ou em tal família, com tais ou tais pessoas, tais espíritos, né, para que possamos, então, aos poucos, irmos anulando, apagando todas aquelas condições que tivemos em vidas passadas. Tudo começa com a família. É verdade. Tudo começa com a família. Destacamos a frase: a família é a célula da sociedade. É a base da sociedade, porque é na convivência familiar que começamos o ideal de humanidade, de afetividade, de companheirismo, até o presente momento, em que o ser humano é convidado a aprofundar esses valores na grande mudança que se avizinha no planeta, em mundo regenerador. Nós esquecemos de tudo isso, né? Esquecemos, então, que estamos num mundo ainda de provas e expiações, de dificuldades, de desarmonias, de desafetos, enfim, tudo isso que nós há muito tempo notamos, enxergamos, mas esquecemos que o nosso próprio mundo, o nosso próprio planeta passa por um processo de evolução e onde nós também precisamos alterar o nosso mundo íntimo, de enxergar as coisas com os bons olhos, de vermos o quanto estamos ainda distante das propostas divinas. Mas se ainda estamos aqui, precisamos então fazermos a nossa parte. Nós estamos nesta grande escola chamada Terra, também nesta grande escola chamada família, onde estamos juntos, sentados no mesmo banco, na mesma mesa escolar, né? Estamos ainda, quem sabe, diante do beabá, como se diz, do aprendizado, de fazermos alguma coisa por nós mesmos. E, às vezes, queremos que a nossa família, os nossos filhos, façam tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós incitamos a todos eles a buscarem. Mas sabemos também que nossos filhos são espíritos. O nosso cônjuge é espírito. Cada um tem a sua individualidade. Todos nós estamos nessa condição então, de relacionamento de forma diferente, né? Cada um com seus desejos, cada um com seus anseios, mas é de afinarmos, né? Nos afinizarmos cada vez mais para que tenhamos momentos melhores no nosso dia a dia. Que bom quando retornamos à nossa casa, ao nosso lar, no final do dia, após um trabalho cansativo, né? Um trabalho profissional, onde chegamos e temos alguém para nos dar as boas-vindas. Como foi o seu dia? Trabalhaste bem? Tiveste alguma dificuldade? E esse, então, esse momento tão emocionante
nessa troca de energias que nos renovamos, mas muitas vezes, como dissemos anteriormente, trazemos todas aquelas energias, toda aquela carga pesada do dia, do nosso trabalho, e despejamos dentro do nosso lar. Isso não pode acontecer, mas ainda acontece. Então, são nesses momentos de reflexão, nesses momentos em que nós precisamos parar um pouquinho e ver que tem alguém que zela por nós, que ora por nós, que temos um cônjuge, que temos uma mãe, um pai, que temos um filho que ora pela gente. Muitas vezes nos achamos autossuficientes, ou então eu sou pai, preciso ser respeitado, a minha palavra sempre deve ser a última. Nada disso. As coisas estão mudando, o mundo está mudando. Nós precisamos acompanhar esta evolução. Não podemos, como se diz num curso superior, querermos buscar ensinamentos lá do nosso início colegial. As coisas vão avançando. Quem sabe até ficam apagadas aquelas propostas iniciais. Mas é assim. A cada vida, a cada reencarnação nossa, estamos numa fase evolutiva, num estudo diferente, num aprendizado diferente. Então é isso que precisamos entender, que a nossa renovação, que a nossa busca pelo melhor deve ser constante. Quanto mais evoluído for o ser humano, mais fortes serão os laços de família, fortalecendo a sociedade melhor do futuro. É mais ou menos o que nós acabamos de falar, né? Então, quanto mais evoluído for o ser humano, mais fortes serão os laços de família. Vivemos num mundo ainda conturbado, que não é de hoje. Falamos muito nas pessoas, né? No homem da caverna, e parece que faz tanto tempo isso. Mas será que nós não estamos ainda com aquele ímpeto, né? Com aquele homem velho dentro de nós, com aquela fera tentando às vezes rugir ou ruge e age muito fortemente? O que precisamos fazer para que isso seja desfeito? É a renovação íntima, cada um fazendo a sua parte. A família, então, como dissemos, um colabora com o outro, todos colaboramos com Deus, para que, quem sabe, ao retornarmos ao plano espiritual, tenhamos a nossa consciência tranquila de papel, de tarefa cumprida. Nós destacamos, circulamos até esse parágrafo que vamos ler agora, que diz assim: dessa necessidade do ser humano viver em sociedade é que surge um dos maiores desafios, a relação familiar, né? Então, geralmente a gente faz aqui uma relação de coisas, né? Uma relação de objetos, uma relação de necessidades básicas do supermercado, um exemplo muito simples, né? Mas nós também precisamos fazer essa relação um com o outro, né? Se ele age assim, eu não posso agir. Se o meu cônjuge ainda é muito forte, ainda é muito grosseiro, né? Ainda é muito pesado, tanto de um lado como do outro, feminino, masculino, né? Nós vamos vendo então que precisamos amainar e quem sabe também fazer uma relação mais direta no sentido assim de que o que eu preciso fazer para melhorar? Em primeiro lugar, eu, no sentido de mudança, no sentido de renovação, para que, quem sabe, em algum momento, em alguns momentos, ninguém notem essas minhas alterações. Mas o importante é eu estar de bem comigo mesmo. Eu não preciso de alguém para chegar e me elogiar. Ah, como tu mudaste. Ah, tem outro companheiro. Ah, mas você acha que é a idade chegando. Ah, que bom. Viu só a importância da maturidade física? Mas esquecemos que além dessa maturidade física, que colabora, logicamente, mas é muito mais a maturidade espiritual. Esse conhecimento
esse entrosamento com Deus, mais diretamente para nós com a doutrina espírita, que nos dá o norte da nossa vida, que faz com que tenhamos momentos melhores, que busquemos esses instantes, por pequeninos que sejam, para dizermos a um filho, para dizermos ao nosso cônjuge que o amamos de verdade. Esse amor, então, do íntimo da nossa alma, essa relação que será eterna. Isso é fundamental. Amarmos-nos como irmãos não é uma tarefa fácil, principalmente em família, que é um laboratório divino onde surgem muitas dificuldades de convivência. A família é o ambiente onde Deus coloca muitas vezes espíritos inimigos para aprenderem a se amar. E neste caso, o sedutor de ontem tornou-se o filho de hoje. Olhem só, nós nem imaginamos muitas vezes que estamos diante dessas situações. Que muitas vezes o filho hoje difícil, o cônjuge hoje difícil, temos muita relação com o nosso passado. Em momentos outros que deixamos arestas e Deus, na sua bondade divina, nos oportuniza para que retornemos mais uma vez em família para acertarmos estes pontos, para que tenhamos então essa visão maior da vida. Mas isso, como dissemos, como sabemos, não é tão fácil. É um grande desafio. Por isso, então, a família ser um grande desafio. O nosso convívio, a família é importante, tudo, a bela casa, né? Um imóvel muito bem equipado, enfim, todas as coisas materiais que adquirimos juntos, é importante, é maravilhoso, honestamente falando, mas muito mais ainda, além da casa confortável que temos, é necessário nós fazermos essa busca de vermos como está o nosso lar, como está aquela proposta de relacionamento. Então, saúde no relacionamento familiar é ter um lar saudável, é ter um bom relacionamento, onde às vezes uma agressão do companheiro nós levemos como brincadeira. Não, mas não é nada. Não, mas esse... Não, e outro insiste. Insiste em querer que aquela coisa seja pesada, que seja agressiva. Vamos fazer aquela proposta de não sei, não vi, vai passar. Deus é grande. Deus tudo sabe e tudo vê. Mais adiante diz assim, a família é o ambiente onde Deus coloca muitas vezes espíritos inimigos, como falamos, né? Para podermos então sanar as nossas deficiências. E mais ainda, portanto, o relacionamento familiar é um convite à semeadura do amor. Olha só. Portanto, o relacionamento familiar é um convite à semeadura do amor. E muitas vezes essa semeadura se torna um pouquinho difícil, até mesmo em nós, né? Ainda temos o nosso coração muito petrificado, o coração ainda muito duro, a nossa mente de não querermos enxergar as coisas de uma forma diferente para melhor. Isso é complicado, como você disse, mas vamos aprendendo aos poucos. Essa convicção faz com que consigamos superar quaisquer dificuldades que existam, para vivermos em família de forma mais saudável e feliz. O universo se abre para nós, pois estamos decididos e prontos para viver a vida dessa maneira. Será? Isso é muito importante, é fundamental. Puxando um pouquinho, então, o nosso assunto para a nossa contemporaneidade, né? Muitas pessoas, quem sabe, os companheiros que estão nos ouvindo agora, talvez estejam imaginando assim, mas foi falado muita coisa sobre família,
do passado, né? E o nosso presente. Como é que estão convivendo os membros familiares? Como é que vai indo a família do meu familiar, do meu irmão, do meu vizinho, enfim. E a minha como vai? Então nós buscamos uma proposta bem atualizada que nos diz assim, também através de uma pergunta. Parece que o mundo, parece que a humanidade, né, a partir do início de 2020, parece que houve um marco separador, né, de pensamentos, de ideias, de relacionamentos, enfim. Não precisamos entrar muito em detalhes, que todos nós sabemos, logicamente. Então, a pergunta para nós seria assim, ó, como lidar com as dificuldades nas relações familiares? Como lidar com as dificuldades nas relações familiares? Como dissemos, vamos puxar para o hoje. E nos diz assim, o isolamento social estabeleceu uma nova dinâmica nos relacionamentos familiares. A convivência agora é praticamente integral. E é verdade, né? A presença mais assídua das crianças em casa gerou desafios. Muitas vezes a relação com o casal e os idosos, pois todos merecem a nossa atenção e o nosso amparo. Nestes momentos, é preciso entender que cada pessoa tem o seu modo específico de processamento. A internet entrou de sopetão na vida das pessoas, mas jamais poderá afastá-las do convívio fraterno. Tudo na vida tem uma explicação. Portanto, busquemos a renovação espiritual do lar. Jesus é o melhor caminho. Busquemos a reunião em família. Busquemos o nosso evangelho no lar. Este momento tão importante, onde nos reunimos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, para buscarmos boas energias, para buscarmos o fortalecimento espiritual favorável ao nosso bem-estar. Que este momento também não é para decidirmos, para corrigirmos algum erro que tivemos durante a semana, durante o dia, seja lá o período que for, mas é exatamente para nos dedicarmos, para nos direcionarmos a Jesus. Pedir o seu auxílio, pedir o seu apoio, mas muito mais do que isso, é praticarmos. De teoria, como se diz, nós temos muitas exposições, né? Muitas leituras, muitas obras fantásticas, maravilhosas. Como dissemos, a literatura espírita sobre família é muito grande, mas muito mais precisamos da prática. Aquele relacionamento que muitas vezes estamos não podendo abraçar alguém, apertar a mão de alguém, chegar muito próximo daquele ente querido, mas é fazermos exatamente essa aproximação espiritual, o pensamento positivo, a oração, como nos dizem os espíritos amigos, a oração ainda é o melhor remédio. Se as faltas que cometemos algum tempo atrás, que consigamos corrigir hoje. Como se diz, né, no contexto geral da vida, é esse afago, esse olho no olho, tão importante, tão fundamental, de trazermos para dentro do nosso lar assuntos importantes, não nos preocuparmos muito com as notícias da mídia, como se diz ali, com as maledicências, com as fofocas, que a internet traz a mancheias para todos nós. Então vamos deixar de lado, quando temos esses momentos assim, ó, desnecessários, de passarmos o dia inteiro diante do computador, do celular, buscando apenas coisinhas assim muito sem sentido para a vida. Desculpem,
cada um sabe o que faz. Mas vamos buscar mensagens, então, na internet, exposições do Divaldo, do Haroldo, tantos outros companheiros que nos dão exatamente aquele sentido legal da vida, que nos dão um consolo, que nos trazem a doutrina espírita consoladora para dentro do nosso lar, para que a nossa atmosfera familiar se torne mais humana, né? Mais saudável, e assim vamos ver o quanto é importante nós dialogarmos. Esses momentos que estamos reunidos em família, conhecemos quase que, entre aspas, obrigatoriamente, né? Vamos conversar, vamos dialogar. Quantos companheiros em humanidade em dificuldades, quantos desempregos, quantas desencarnações de entes queridos nossos, familiares bem-chegados, que tivemos uma relação muito forte. Não precisamos ficar reclamando da vida, muito pelo contrário, de novo repetindo, Deus tudo sabe e tudo vê. O importante, então, é fazermos o melhor possível, o mais breve possível, para que também não deixemos a desejar. Com relação, então, ao encerramento do nosso trabalho desta manhã, trazemos mais uma vez uma colocação importante, em que o mundo, os homens, precisam muito mais da educação moral do que a informal. O amor por excelência. Então, Kardec tem razão, né, da frase que trouxemos de início, que é muito mais pela educação do que pela instrução que a humanidade se transformará. Não se modificará, se transformará. As transformações, as mudanças estão acontecendo, queiramos ou não. O nosso mundo, de novo repetindo, está passando numa fase evolutiva, né, para um mundo regenerador, e precisamos então sermos aqueles companheiros que poderão acompanhar todo esse contexto físico da Terra, mas muito mais ainda aquele contexto espiritual, né? Aquelas energias que precisam emanar da melhor maneira possível. Então, nós gostaríamos de deixar também um questionamento para que possamos refletir nos nossos dias, na nossa semana, o que teremos pela frente, que é a seguinte questão: o que estou fazendo para manter a saúde das relações familiares dentro do meu lar? Mais uma vez, o que estou fazendo para manter a saúde das relações familiares dentro do meu lar? Muita paz, muita saúde e que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado. Nós que agradecemos, Júlio, pelas belíssimas reflexões sobre a família, né, que nós estamos vivendo nesses dias pandêmicos, né, que é onde nós estamos fechados na nossa família, sem o abraço que a gente queria dos nossos familiares, mas a gente aprendeu a abraçar com os olhos da alma, né? Muito obrigada, que Jesus te abençoe, tu e toda a tua família. E lembrando, queridos irmãos, que essa doutrinária terá retransmissão na quinta-feira, às 20 horas. Vale a pena assistir novamente. E vamos cuidar da saúde das nossas relações familiares, né? Uma bela reflexão para esta semana, como que está a nossa saúde. Eu convido a todos, então, queridos irmãos, para que nós fechemos os nossos olhos e agradecer pela oportunidade e a bênção do trabalho, por essa magnífica orientações sobre a saúde das nossas relações familiares. Que possamos olhar com mais carinho, com mais amor, com mais reflexão e empatia com o outro. Pai nosso,
que está em toda a harmonia do universo. Santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, nos livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Um bom domingo, queridos irmãos, e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigada.